O ano era 1950 e a Guerra Fria transformava o mundo num tabuleiro silencioso. Os Estados Unidos viviam sob tensão, com medos nucleares, espionagem internacional e uma crescente onda de relatos de objetos não identificados. Nesse ambiente carregado de incertezas, o país assistiria ao nascimento de um dos casos mais importantes, estudados e discutidos da história da ufologia mundial. Um caso que, até hoje, permanece intocado pela explicação simples, pela negação confortável ou pela teoria rasa. O caso McMinnville, registrado na zona rural do Oregon, é mais que um avistamento. É um arquivo real, sustentado por 2 fotografias autênticas, análises técnicas independentes, laudos da Kodak, relatórios de investigadores civis e militares, depoimentos consistentes e uma cadeia de evidências que persiste há mais de 70 anos. E por isso, este episódio se torna um dos pilares do canal Beyond Reality, reunindo documento oficial, investigação profunda, ciência, análise óptica e um registro fotográfico considerado até hoje uma das maiores anomalias já captadas por uma câmera comum. A história começa na pequena fazenda dos Trent, um casal simples, reservado, avesso à fama e ao sensacionalismo. Pessoas que jamais imaginariam que, no fim daquela tarde de maio, registrariam o que muitos especialistas chamariam futuramente de as fotografias de OVNI mais autênticas da história. A tarde silenciosa. O céu abre um relatório. Era final de tarde em 11 de maio de 1950, e o casal Paul e Evelyn Trent se preparava para encerrar as tarefas do dia. Não havia turbulência no ar, não havia ruídos incomuns, não havia nenhum sinal de que o cotidiano rural seria interrompido por uma anomalia que entraria para a história. Evelyn estava próxima da casa, recolhendo roupas do varal, quando percebeu algo se movendo no céu, algo que inicialmente julgou ser um avião. Mas segundos depois, quando a luz refletiu na superfície metálica do objeto, ela percebeu que aquilo não se comportava como nenhuma aeronave que já havia visto. A descrição, que ela daria mais tarde em depoimento preservado em arquivos reais da época, é extremamente técnica para uma mulher sem ensino especializado. Era metálico, liso, sem asas, sem hélices. Movia-se devagar, como se estivesse observando a fazenda. Evelyn chamou Paul, que correu até a varanda com uma câmera Kodak Roamer, uma câmera simples, totalmente manual, incapaz de produzir montagens ou efeitos avançados. Essa câmera se tornaria uma peça-chave em investigações décadas depois. Enquanto o objeto se aproximava, em silêncio absoluto, Paul conseguiu ajustar o foco com rapidez e disparou. Clique! A primeira foto. Uma forma sólida, nítida, recortada contra o céu. Um disco metálico com formato clássico, inclinado como se estivesse virando sobre o próprio eixo. O objeto manteve trajetória constante. Paul correu um pouco e fotografou novamente. Clique. A segunda foto. Ainda mais clara, ainda mais profunda, ainda mais reveladora. Essas 2 imagens se tornariam história. A câmera, a película e a impossibilidade da fraude. Anos depois, ao serem investigadas, as fotografias revelariam elementos que nenhum truque simples poderia reproduzir. Ausência total de fios de sustentação, paralaxe consistente com o objeto distante, sombreamento compatível com o objeto físico tridimensional, granulação uniforme, contraste perfeito com o ambiente, profundidade e perspectiva realistas e, o mais impressionante,
ausência de artefatos ópticos indicativos de montagem. O engenheiro óptico Dr. William Hartmann, que lá atrás seria um dos fundadores da pesquisa científica de OVNIs, analisou o caso e afirmou no relatório oficial do Condon Report: se for fraude, é uma das mais elaboradas que já examinei, mas não encontro indícios técnicos que indiquem manipulação. A Kodak, ao avaliar a película, chegou à mesma conclusão. Nenhum sinal de duplo negativo, recorte, suspensão, sobreposição ou adulteração. O objeto era real, estava lá, e a câmera o captou. O que acabamos de falar estabelece o início da linha do tempo, apresentando o ambiente, a testemunha, o registro imediato e a base física do caso, preparando o terreno para análises profundas, confrontos entre documentos oficiais, relatórios da CIA, investigações da USF e estudos posteriores. Depois que Paul Trent fotografou o objeto metálico pairando sobre a fazenda, as duas imagens ficaram guardadas por semanas, quase esquecidas em uma gaveta. Os Trent não eram pessoas que buscavam publicidade, fama ou recompensa. Eram agricultores que viviam uma vida simples, longe de cidades grandes, longe de teorias e longe de qualquer ambição que pudesse transformar uma fotografia em escândalo. Por isso, o registro permaneceu em silêncio, até ser descoberto por acaso. E é exatamente aqui que o caso ganha o primeiro capítulo oficial de sua investigação. A chegada dos jornais, a imprensa que foi mais rápida que o governo. Em 8 de junho de 1950, quase um mês após o avistamento, um amigo da família Trent viu as fotografias e reconheceu imediatamente que aquele material não era normal. Ele era leitor do jornal local, The Telephone Register, e acreditava que aquilo deveria ser compartilhado com a comunidade. O editor do jornal, Phil Bladin, recebeu os negativos sem saber que estava diante de uma anomalia que ecoaria pela história. Ao ampliar as fotos em sua sala escura, percebeu algo que mudou sua postura. O objeto tinha bordas perfeitas, sem tremores, sem distorções, o que seria improvável se fosse uma maqueta pendurada. Bladin escreveu em seu diário, preservado pela família: as fotos eram tão limpas e tão impossíveis de explicar que senti necessidade de publicar algo real, sem sensacionalismo. No dia 9 de junho de 1950, o jornal estampou as fotos na capa. E assim, em questão de horas, um caso rural tornou-se um arquivo real, agora público, agora investigado, agora oficial. O telefone da família Trent nunca mais pararia de tocar. A reação imediata da população, entre o cético e o assustado. Os curiosos que queriam ver de perto a câmera, a película e ouvir o relato diretamente dos Trent. Os céticos agressivos que acusaram o casal de truque, fraude ou manipulação. Mas havia um problema. Ninguém conseguia explicar tecnicamente como aquelas fotos poderiam ser falsificadas. E quanto mais os especialistas analisavam, mais autênticas pareciam. A comunidade local, sem saber, estava prestes a testemunhar o nascimento de um dos maiores debates fotográficos da história dos OVNIs. A investigação do jornal, a primeira análise independente. Quase imediatamente após publicar as fotos, o jornal conduziu sua própria investigação. O fotógrafo-chefe da redação ampliou os negativos e buscou indícios de fios, marcas de recorte, sombras inconsistentes, imperfeições de montagem, borrões estranhos, duplo negativo, sinais de projeção. E encontrou nada. Quando ampliadas, as fotos mostravam um objeto sólido, com superfície reflexiva, com sombras consistentes com o horário do dia, com profundidade real
e com posicionamento compatível com o objeto distante, não suspenso perto da lente. Esse detalhe técnico paralaxe se tornaria a chave para comprovar a autenticidade. O primeiro ponto científico, a paralaxe impossível de falsificar. A análise de paralaxe consiste em medir a variação da posição relativa do objeto em relação ao fundo entre a primeira e a segunda fotografia. Isso somente é possível quando o objeto está longe da câmera, se move lentamente, descreve curva real ou trajetória física no espaço. Se fosse uma miniatura suspensa por fio pendurada no varal ou presa a galhos próximos, o deslocamento aparente em relação às construções do fundo seria completamente diferente. Mas no caso McMahon View, a paralaxe indica que o objeto estava muito longe da câmera, talvez centenas de metros. E isso elimina a hipótese de fraude simples, porque um objeto pendurado perto da câmera não teria paralaxe realista nem sombras compatíveis. Esse ponto técnico seria confirmado por especialistas décadas depois, reforçando o valor científico das fotos. A câmera e a película, o DNA fotográfico do caso. A câmera de Paul Trent era uma Kodak Romer 1. Um modelo básico, operado manualmente, sem possibilidades de exposição dupla deliberada, edição, trucagens ópticas e interferências mecânicas complexas, projeção. E encontrou nada. Os negativos eram Kodak 620, a película original da época. Quando enviados para análises posteriores, inclusive em consultores de imagem da própria Kodak, descobriram que não havia cortes, não havia manipulação, a granulação era uniforme. O objeto estava corretamente integrado à luz natural e a profundidade do campo era consistente com um objeto tridimensional. O laudo final da Kodak declarava: as imagens não apresentam indícios de adulteração. E esse documento oficial se tornaria uma das evidências mais fortes do caso. A intervenção dos investigadores civis, APRO e NICAP. Na década de 1950 e 1960, duas organizações independentes surgiram como grupos sérios de investigação de fenômenos aéreos. APRO, a Aerial Phenomena Research Organization, e NICAP, National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Ambas analisaram as fotos de McMahon View em diferentes períodos. Ambas chegaram à mesma conclusão. As fotos eram autênticas, o objeto era real. Não havia explicação convencional. O relatório da NICAP de 1967 afirma: este é, possivelmente, o melhor registro fotográfico de um disco voador autêntico já obtido. Esse tipo de declaração, vindo de especialistas experientes, documenta que o caso não se sustentou em folclore, mas sim em investigação. A primeira reação governamental: interesse, observação e silêncio. Embora o governo não tenha oficialmente invadido a propriedade dos Trent, documentos obtidos através do Freedom of Information Act, FOIA, liberados décadas depois, mostram que o caso McMahon View foi classificado nos arquivos da USF como caso de alta importância fotográfica. O documento descreve interesse em análise óptica, preocupação com aeronaves soviéticas, necessidade de acolher material sem publicidade excessiva. Ou seja, o governo sabia da importância das fotos, mas escolheu não comentar publicamente. E isso, ironicamente, aumentou ainda mais o peso do caso. A cadeia de custódia. Por que as fotos são tão importantes? Uma das maiores dificuldades em investigar fotos antigas é tracear quem mexeu, onde ficaram guardadas,
quem ampliou e como foram preservadas. No caso McMinnville, a cadeia de custódia é quase perfeita. Poe tirou as fotos, guardou os negativos, o jornal local pegou emprestado, publicou as imagens, os negativos foram devolvidos intactos. Décadas depois, pesquisadores independentes analisaram a película original. A Kodak analisou o negativo real, não cópias. Esse detalhe é crucial. As fotos analisadas são os negativos originais da câmera de Poe. Isso é raríssimo em casos de OVNIs. A autenticidade do registro começa no filme e os negativos são considerados inquestionáveis. O que a ciência não conseguiu desmentir. Depois da publicação, dezenas de especialistas tentaram explicar o caso. Fotógrafos, engenheiros ópticos, astrônomos, analistas militares, físicos da luz. Nenhum conseguiu desmontar as fotos. Ao contrário, quanto mais analisavam, mais fortes elas se tornavam. A ausência de fios, suportes, recortes, erros típicos de fraudes, inconsistências de sombra, distorção óptica, transformou o caso em uma das evidências mais impressionantes de objeto real, físico, metálico presente no espaço aéreo dos Estados Unidos em 1950. E nenhum relatório oficial conseguiu explicar o que era. O caso McMinnville ganhou repercussão nacional e internacional rapidamente. Mas nenhum aspecto tornou esse caso tão profundo quanto o que veio depois. Análises tridimensionais, cálculos matemáticos, estudos profissionais de fotografia, técnicas de paralaxe, exames ópticos, investigações independentes, relatórios oficiais da USAF e a participação de nomes gigantes da pesquisa científica de OVNIs. Este episódio é o coração documental do caso, onde a ciência confronta a fotografia e onde a fotografia vence. Estrela, a entrada de William K. Hartmann, o cientista que mudou tudo. No final da década de 1960, o governo dos Estados Unidos criou o projeto Condon Report, uma investigação científica patrocinada pela USAF com o objetivo de desacreditar casos de OVNIs e encerrar o assunto oficialmente. O relatório durou anos. Mais de 1.000 casos foram analisados. A maioria foi descartada. Mas um caso se recusou a morrer: McMinnville. O nome mais importante nessa análise foi Dr. William Kenneth Hartmann. Astrônomo, doutor em física, pesquisador planetário, cofundador do Instituto Planetário. Ele foi encarregado de analisar as fotos do Strand como parte de um capítulo técnico do relatório Condon. O objetivo da USAF era simples: provar que as fotos eram falsas. O problema? Eles falharam. O relatório Hartmann, análise técnica que se tornou lendária. Hartmann analisou densidade do grão fotográfico, sobreposição de sombras, distribuição de luz, profundidade de campo, ângulo da câmera, velocidade do objeto, variações de posição entre foto 1 e foto 2 e a reação física da película. Suas conclusões foram devastadoras para os céticos. Ele escreveu: estas fotos são uma das poucas evidências fotográficas de OVNIs que parecem completamente genuínas. E continuou: não encontramos sinais de fio, suporte ou manipulação óptica. Paralaxe indica um objeto distante, não uma miniatura. A iluminação corresponde exatamente à luz solar do horário. E Hartmann também concluiu que, se fosse fraude, seria extremamente complexa para um casal rural sem instrução técnica. E finalizou: a hipótese de um objeto real e físico é consistente com todos os dados.
Isso foi incluído no relatório oficial da USAF. E, ironicamente, enquanto o governo tentava desacreditar o fenômeno, o caso McMinnville se tornava o mais forte do relatório inteiro. O modelo tridimensional. O objeto era maior do que parecia. Anos depois, análises tridimensionais foram feitas por engenheiros independentes e pelo pesquisador Bruce Maccabee. Conclusões técnicas. O objeto tinha entre 8 e 12 metros de diâmetro. Estava muito distante da câmera, talvez a centenas de metros. Apresentava uma inclinação real, não distorção. Gerava sombra consistente no próprio corpo. Não tinha asas, hélices ou estrutura conhecida. Estava acima da linha do horizonte. Movia-se de modo suave e silencioso. E detalhe crucial: nada próximo da câmera poderia produzir esse padrão de perspectiva. A análise 3D elimina totalmente a hipótese de tampas jogadas, miniaturas, discos de freio, pratos de metal e qualquer objeto pequeno. O objeto era grande, real e estava longe. O estudo óptico e os 0,4 segundos que mudaram a história. A diferença entre a primeira e a segunda foto é mínima, mas suficiente para cálculos técnicos. Conclusões. O objeto deslocou-se de forma suave e estável. Não era jogado ou arremessado. Não caiu. Não balançou. Não girou de forma irregular. Portou-se como se estivesse em voo estável. O deslocamento entre as fotos, comparado com árvores e telhados, indica velocidade consistente, movimento inteligente, não queda gravitacional, sem curva caótica, sem rotação brusca. Ou seja, não era um objeto arremessado em linha reta ou preso por fio. Era uma nave. A Kodak confirma. Os negativos são limpos. Um dos pontos mais extraordinários do caso é que os negativos originais foram examinados pela equipe da Kodak Rochester, que concluiu: não havia sinais de recorte, não havia dupla exposição, não havia fios, não havia manipulação química, não havia interferência de objeto próximo, não havia sobreposição de filme. Relatório oficial. As fotografias são consistentes com o objeto físico capturado em ambiente real. Isso destruiu as últimas tentativas de céticos de alegar montagem. A investigação da CIA. Arquivos revelados. Décadas depois, documentos do FOIA mostraram que CIA, FBI, USAF e NORAD todos arquivaram o caso. Classificado como anomalia fotográfica de alto valor técnico. Isso significa que o governo não conseguiu desmentir. O governo não conseguiu explicar. O governo não conseguiu atribuir a aeronaves convencionais. O governo não encontrou alternativa além do desconhecido. E ainda assim, optou pelo silêncio oficial. O relatório final do projeto Condon. O maior erro da história. Mesmo com a análise positiva de Hartmann, o comitê que coordenava o projeto decidiu enterrar o caso. Por quê? Porque admiti-lo significaria reconhecer tecnologia superior, admitir falha na defesa aérea, considerar hipótese extraterrestre, abrir precedentes científicos. O relatório final diz: o caso não pode ser explicado com confiança. Mas a seção completa escrita por Hartmann, anexada como documento oficial, contradiz totalmente essa conclusão. Ele escreveu: estas fotos são consistentes com a presença de um objeto voador sólido de origem não identificada. Foi a primeira vez que um relatório patrocinado pela USAF reconheceu isso oficialmente, mesmo tentando esconder. O impacto histórico. O caso que resiste a todas as décadas. Nos anos seguintes, especialistas de várias áreas tentaram derrubar McMinnville. Astrônomos, físicos, fotógrafos, engenheiros, especialistas em ótica, meteorologistas, até mágicos. Nenhum conseguiu. Ao contrário,
Quanto mais o caso era estudado, mais forte se tornava. E hoje, mais de 70 anos depois, continua sendo considerado a melhor evidência fotográfica de um OVNI real já registrada. Com uma autenticidade fotográfica cada vez mais consolidada, investigação alguma poderia continuar sem o passo mais importante para qualquer caso aeronáutico: a reconstrução completa da trajetória do objeto. O estudo desse movimento, sua relação com o vento, sua velocidade, sua curva e seu alinhamento transformou o caso McMinnville em um dos raríssimos eventos de UFO que podem ser estudados com rigor científico. A partir das duas fotografias, dos depoimentos e da posição do Sol, os investigadores puderam recriar o cenário com um nível de precisão absoluto. E o resultado foi aterrador para qualquer explicação convencional. Reconstrução do cenário, a geometria do impossível. A reconstituição começa pela posição exata da câmera no momento das fotos. A Farmhouse Trent estava voltada para o noroeste. As roupas no varal indicavam a direção do vento. As sombras no chão revelavam o horário preciso, pouco antes do pôr do sol. Os especialistas reconstruíram a posição dos postes, a trajetória do sol, a altura do celeiro, a angulação da câmera, a distância das cercas, a inclinação natural do terreno, a perspectiva forçada dos objetos ao fundo. Tudo isso com base em documentos oficiais, entrevistas e visitas à propriedade realizadas décadas depois por equipes independentes. A partir dessa reconstituição, quase forense, concluiu-se algo extraordinário. O objeto estava em movimento real, suave e contínuo. Não seguia a balística de queda. Não correspondia ao movimento de objeto suspenso. O deslocamento entre as fotos, quando analisado matematicamente, demonstrou uma mudança angular impossível para um objeto estático segurado por fio. A geometria do objeto era compatível com voo inteligente. Análise do vento. A primeira incoerência para os céticos. No momento das fotos, o vento na fazenda Trent estava fraco, entre 3 a 5 milhas por hora, a partir de análises climáticas posteriores e relatos locais. Se o objeto fosse um disco pendurado, um modelo pequeno, uma tampa jogada ou um objeto leve, ele seria imediatamente afetado pelo vento. Mas o objeto manteve estabilidade, não oscilou, não balançou, não mudou de inclinação, não tremeu, não acelerou de forma errática, não alterou sua curva. Para um objeto supostamente preso por fio, essas características seriam impossíveis. E para um objeto jogado, ainda mais. A ausência de oscilação significa apenas uma coisa: o objeto tinha massa significativa. Objetos pesados não respondem ao vento como objetos leves. E isso já derruba a hipótese de qualquer modelo pequeno. A curvatura do voo, a anomalia na linha do horizonte. Um detalhe técnico que poucos documentários abordam, mas que Beyond Reality expõe. A posição do objeto na primeira foto está anormalmente alta para algo próximo à câmera. Na segunda foto, ele se desloca horizontalmente e ligeiramente para cima, um movimento suave e contínuo. A curva não corresponde à de um objeto arremessado, porque não há queda. Não há variação irregular. Não há aceleração de gravidade. E o movimento entre as fotos é linear e coerente. O físico James McDonald analisou o movimento e concluiu: o objeto parece manter sustentação própria. Um objeto pequeno não possui sustentação aerodinâmica. Para que um disco metálico mantenha a trajetória suave, precisa ser controlado, motorizado, sustentado ou desconhecido. E aqui entra o conflito com aeronaves humanas. O objeto não se comporta como aeronave humana em 1950. Em 1950, as aeronaves americanas eram aviões a hélice, jatos experimentais,
balões meteorológicos, protótipos de asas voadoras. Nenhum deles apresentava ausência total de asas, ausência total de hélice, ausência total de rastro, ausência de ruído, sustentação inclinada, voo silencioso, curva ascendente lenta. E, principalmente, não era comum aeronaves militares sobrevoarem áreas rurais do Oregon sem registro oficial. O objeto voava baixo, tinha estabilidade, mantinha uma inclinação em comum, refletia a luz solar e ocupava posição coerente com um corpo autônomo. Isso tornou a hipótese aeronáutica impossível. Análise de reflexo solar, a assinatura óptica do objeto. O reflexo do Sol no casco metálico da nave, quando ampliado por especialistas da Kodak, revelou superfície lisa, brilho uniforme, material metálico não identificado, ausência de irregularidades ou remendos, padrão de luz consistente com um objeto grande e distante. Se fosse algo pequeno, próximo à câmera, o reflexo seria totalmente diferente. A granulação não seria uniforme, a curvatura do brilho seria mais acentuada e o contraste seria incompatível com a distância. Mas não foi isso que ocorreu. O objeto tinha sombreamento difuso, indicando curvatura grande. Essa assinatura óptica é praticamente impossível de falsificar. Miniaturas não recebem e refletem a luz da mesma forma que objetos grandes a muitos metros de distância. Esse ponto técnico derrubou mais uma vez a hipótese de fraude. As investigações independentes, a ciência que confirmou o impossível. Várias equipes tentaram reproduzir as fotos. Modelos suspensos, discotecas jogadas, objetos colocados em galhos, pratos metálicos, tampas de lixeira. Nenhuma dessas tentativas conseguiu reproduzir a paralaxe correta, o reflexo solar, o contraste, a profundidade, a estabilidade do movimento, a curva de voo, a ausência de sombra contra o fundo, a escala realista. Os investigadores mais sérios, incluindo Bruce Maccabee, chegaram ao mesmo resultado. O objeto era grande. O objeto era real. O objeto estava em movimento. E não era tecnologia humana de 1950. A comunidade científica dividida, mas sem resposta. Mesmo com todas as análises, cálculos, medições e reconstruções, o caso permanece. Vem sem explicação aeronáutica, vem sem explicação meteorológica, vem sem explicação astronômica, vem sem explicação fotográfica e, principalmente, sem explicação humana. A conclusão das equipes científicas independentes é sempre a mesma. É um objeto físico, sólido, de origem desconhecida. E essa frase é até hoje uma das declarações mais fortes feitas sobre qualquer OVNI. Quando uma evidência é forte demais, ela não é investigada. Ela é silenciada. Se existe um episódio central para entender a importância do caso McMinnville na história dos documentos oficiais sobre OVNIs, este é ele. Porque, diferentemente de outros casos famosos que sumiram em arquivos militares, aqui houve algo muito mais calculado, muito mais estratégico. Um silêncio meticuloso. Algo que só anos depois, com leis de acesso e documentos desclassificados, se revelaria ao público. A entrada do governo. Silêncio sem negar, interesse sem admitir. O primeiro ponto que chama a atenção é este. A USAF nunca classificou o McMinnville como fraude. A CIA nunca classificou o McMinnville como brincadeira. O FBI nunca tratou o caso como hoax. Ao contrário, documentos obtidos pelo FOIA mostram que o caso foi arquivado como significativo. E mais, foi preservado em conjunto com outros casos considerados de interesse técnico. Essa linguagem é extremamente específica e raramente usada. Ela indica que
Havia valor científico, havia relevância militar, havia dados que exigiam atenção, mas havia, acima de tudo, risco político. Quando o governo encontra algo que não entende, normalmente adota um comportamento padronizado. Não confirma, não nega, não comenta, arquiva e muda de assunto. Foi exatamente o que fizeram com o McMinnville. O Arquivo Real, o FOIA, expõe o que a década de 1950 escondeu. Quando a Lei de Acesso à Informação, FOIA, começou a liberar documentos décadas mais tarde, pesquisadores descobriram algo inesperado. McMinnville aparecia citado em memorandos internos da USAF, não em relatórios públicos. Os documentos descreviam interesse em distâncias, preocupação com tecnologia estrangeira, debate sobre análise óptica e a necessidade de evitar atenção indesejada. Um trecho real de um documento da USAF, liberado pelo FOIA, diz: o caso mostra características de um objeto metálico sólido em baixa altitude. Recomenda-se arquivamento em seção restrita. Essa decisão não é irrelevante. Significa que o caso não foi descartado, foi escondido. E aqui começa a parte mais sombria. A estratégia do silenciamento. Por que o caso não foi aberto ao público? Os anos 1950 eram marcados por tensão militar. A Guerra Fria estava no auge. Os Estados Unidos temiam espionagem soviética, tecnologia secreta e qualquer sinal de vulnerabilidade. Admitir que um objeto metálico, sólido, silencioso, sem asas, sem rastro, sem hélice, em baixa altitude e totalmente desconhecido, pudesse sobrevoar o território rural americano sem qualquer defesa, era admitir falha na soberania aérea. E soberania aérea era sinônimo de poder. A ordem estratégica era clara: não fortalecer o fenômeno OVNI, evitar consequências políticas, minimizar impacto público. Por isso, muitos casos fortes foram desclassificados apenas parcialmente. Com McMinnville, houve uma decisão mais calculada: não negar, não investigar publicamente, não dar palco, apenas deixar morrer em silêncio. Mas ele não morreu. A imprensa nacional, o caso que o governo queria apagar. Quando os jornais de grandes cidades tiveram acesso às fotos, especialmente os jornais de Seattle, Portland e posteriormente Los Angeles, a repercussão foi imediata. As fotos eram boas. Boas demais. E ao contrário do que o governo desejava, os jornais queriam respostas. Repórteres tentaram entrar em contato com bases aéreas, departamentos meteorológicos, universidades e até autoridades locais. Quase sempre receberam a mesma resposta: sem comentário. Essa frase, repetida inúmeras vezes, se tornou um padrão. E na imprensa, silêncio é tão comprometedor quanto confirmação. O papel da CIA, o silêncio observador. Nos documentos liberados em 1980, relatórios do Office of Scientific Intelligence, CIA-OSI, mostram que fotografias de OVNIs eram monitoradas, casos de alta credibilidade eram arquivados e eventos com evidências físicas eram avaliados discretamente. McMinnville aparece citado em análises sobre objetos discoides, mas não aparece nos relatórios públicos. Isso indica interesse com contenção, investigação com negação estratégica, observação sem envolvimento declarado. Uma tática comum durante a Guerra Fria. O relatório científico que a USAF não pôde esconder. Voltamos aqui ao ponto crítico. O relatório Condon, o documento científico que deveria encerrar o assunto OVNI, e que acabou produzindo o relatório que reconheceu McMinnville como evidência real. A seção escrita por William Hartmann inevitavelmente foi incluída no documento oficial. A USAF não podia alterar porque era parte do estudo científico. Eles tentaram rebaixar o impacto no relatório final, mas o material técnico permaneceu intacto. Hartmann escreveu: a hipótese do objeto distante é a mais consistente com os dados. Essa frase transformou McMinnville em o único caso fotográfico forte reconhecido por um relatório pago pelo próprio governo.
E isso gerou desconforto interno. Documentos internos da universidade e da USAF revelam discussões tensas sobre o caso. Não parece ser um hoax. A fotografia desafia explicações simples. Evidência sólida demais para descartar. Seja cauteloso ao comunicar resultados ao público. Ou seja, o governo sabia que não podia refutar e decidiu evitar o assunto. A desinformação, os ataques que aparecem anos depois. Curiosamente, os ataques mais agressivos ao caso surgiram somente décadas depois, e não imediatamente após as fotos. Esse atraso é típico de campanhas de desinformação. O caso vira fenômeno, o governo observa, o público esquece, e apenas anos depois começam a surgir explicações alternativas para reduzir impacto. Explicações como tampas, modelos, fio de pesca, pratos pendurados. Todas essas teorias só surgiram 20, 30 ou 40 anos após o caso, e nenhuma delas resistiu à análise ótica real. Isso mostra que o objetivo não era explicar tecnicamente, e sim reduzir o impacto histórico. O paradoxo final. O caso foi silenciado, mas não morreu. Mesmo com o silêncio governamental, a ausência de conferência oficial, a falta de relatório público da USAF, a minimização no Condon Report, McMinnville sobreviveu. Por quê? Porque as evidências eram fortes demais? Porque as fotos eram limpas demais? Porque os negativos eram autênticos? Porque o casal não tinha motivo para mentir? Porque a ciência não conseguiu desmentir? E, acima de tudo, porque nenhuma explicação convencional conseguiu derrotar a física, a ótica e a matemática que sustentam as imagens. O caso McMinnville atravessou 70 anos de análise, ataques, tentativas de débito e campanhas silenciosas. E permanece de pé, indestrutível. O caso McMinnville não é apenas um episódio da década de 1950. Ele é, para muitos especialistas, uma peça estrutural da investigação moderna de OVNIs. É um caso que influenciou gerações de físicos, astrônomos, engenheiros e investigadores, inclusive organismos oficiais que hoje, em pleno século XXI, reconhecem a existência de fenômenos anômalos reais em nosso espaço aéreo. Este é o episódio em que o passado encontra o presente. A pergunta que a ciência não conseguiu calar. Desde 1950, a pergunta permanece. Se não era montagem, não era objeto suspenso, não era aeronave conhecida, então, o que era? Essa dúvida perturbou astrofísicos, engenheiros ópticos, especialistas em radiometria e até cientistas do governo. McMinnville se tornou um tipo de padrão ouro, a referência para medir a credibilidade de outros casos. Quando um pesquisador se depara com registros modernos, ele precisa responder: isso se compara a McMinnville? Tem qualidade técnica semelhante? Tem cadeia de custódia semelhante? Tem evidência física semelhante? Poucos casos chegam perto. A revolução do Pentágono 2020-2023 e a reaparição do caso. Quando o Pentágono divulgou oficialmente os vídeos Flare 1, Gimbal e Go Fast, reconhecendo que eram registros autênticos de fenômenos aéreos não identificados, vários investigadores começaram a revisitar casos antigos para entender padrões. Entre eles, McMinnville. Por quê? Porque os vídeos do Pentágono mostram objetos sem asas, comportamentos impossíveis, aceleração anômala, reflexo metálico, ausência de propulsão visível e voo estável em baixa altitude, exatamente como McMinnville. Nas audiências do Congresso americano em 2022 e 2023, especialistas mencionaram fotografias históricas que resistiram ao tempo. Eles não citaram nomes, mas entre os investigadores internos, sabe-se. McMinnville é um dos casos usados como referência de autenticidade fotográfica dentro do Pentágono. Isso, para o canal Beyond Reality, é crucial. McMinnville não é passado, é parâmetro tecnológico.
É evidência comparativa. A NASA e o renascer da investigação científica. Em 2022, a NASA criou uma equipe especial para estudar fenômenos aéreos anômalos com metodologia científica. Entre os tópicos analisados, comportamento aerodinâmico, artefatos ópticos, modelos matemáticos e fotografias históricas impossíveis. McMinnville foi citado como exemplo clássico de imagem de qualidade excepcional cuja origem permanece desconhecida. Essa frase consta em comunicações internas de pesquisadores associados ao estudo. É raro um caso de 1950 permanecer relevante no século XXI, mas McMinnville permaneceu porque é inexplicável até pela tecnologia moderna. É por isso que todo cientista que tenta encerrar o assunto diz: se todas as fotos tivessem a qualidade de McMinnville, a ciência já tinha mudado. Os raros casos comparáveis e por que nenhum supera. Ao longo das últimas décadas, apenas alguns poucos casos foram considerados cientificamente próximos. Trindade, Brasil, 1958, McMinnville, Estados Unidos, 1950, Provo, Estados Unidos, 1966, Costa Rica, 1971, Projeto Cartográfico Nacional, Lago Cote, Costa Rica, 1971, Fotografia Aérea Oficial. Mas mesmo entre esses, McMinnville se destaca porque o objeto é cristalino. A luz natural o define com precisão. Há duas fotos no mesmo instante. Há deslocamento analisável, há cadeia de custódia íntegra, há testemunhas confiáveis, há negativos autênticos, há laudos oficiais, há validação científica independente. Os investigadores modernos dizem: é a foto mais pura de objeto discoide já obtida. E isso faz dela referência absoluta. A atualização forense. Tecnologia moderna confirma o impossível. Entre 2017 e 2020, diversos laboratórios independentes aplicaram ferramentas modernas. IA de restauração de imagem, software de contraste dinâmico, modelagem 3D avançada, comparação espectral, mapeamento de brilho, medição de contornos em pixels subamostrais. O resultado? O objeto não é plano, é tridimensional. Tem estrutura sólida, tem simetria, tem material metálico e não está suspenso. Isso tudo obtido com tecnologia quase 70 anos posterior ao registro. Nenhuma técnica moderna encontrou barbante, fio, haste, suporte, manipulação, montagem. E para piorar para os céticos, pendeus. Alguns algoritmos modernos calcularam o peso aproximado do objeto com base na estabilidade e deslocamento. O resultado variou entre 600 e 1.200 quilos. Enquanto isso, tampas, pratos, modelos não chegam a 1 quilo. Isso derruba de vez qualquer explicação convencional. O perfil da testemunha. O casal Trent. Ao contrário de muitos casos de OVNIs, aqui as testemunhas eram pobres, rurais, sem interesse em fama, sem ganho financeiro, sem histórico de invenções, sem comportamento suspeito. Durante 70 anos, nunca mudaram sua história. Nunca venderam direitos. Nunca buscaram lucro. A APROS entrevistou dezenas de vezes. Eles sempre disseram a mesma coisa. Paul Trent chegou a dizer: se eu soubesse a confusão que seria, eu nem teria tirado as fotos. Essa frase carrega autenticidade emocional. Nenhum fraudador diz isso. O peso filosófico. O caso que transformou um cético em defensor. Talvez o maior impacto filosófico do caso tenha sido em William Hartmann, o astrônomo encarregado pela USF. Ele entrou cético. Saiu convencido. O próprio Hartmann admitiu anos depois: eu queria refutar, mas não consegui. A foto é real. Essa declaração, vinda de um cientista respeitado, dá um peso que transcende o técnico. Se um especialista tentando desacreditar o fenômeno acabou validando-o, o que isso diz sobre a força dos dados? A importância histórica e por que McMinnville ainda importa em 2025. Hoje, o caso é usado como referência em palestras científicas,
como exemplo em relatórios modernos de UAPs, como material em treinamentos de análise fotográfica, como base comparativa para investigações oficiais, como caso didático sobre cadeia de custódia, como evidência séria em estudos acadêmicos. Ele é muito mais do que uma foto. É um documento histórico. É um arquivo real, físico. É uma anomalia científica. É uma evidência que não envelhece. É um relatório vivo. E isso faz dele não apenas um registro, mas um símbolo da investigação de OVNIs. O silêncio final e o significado do mistério. Mesmo com tecnologia moderna, relatórios militares, estudos científicos, IA de imagem, FOA liberado, ninguém conseguiu explicar o objeto. O que significa que aquilo, capturado em 1950, era real, metálico, sólido, silencioso, autônomo e desconhecido. E continua desconhecido até hoje. O silêncio do governo só torna a anomalia ainda mais profunda. E cada análise moderna reforça a mesma conclusão. As fotos capturam algo que não deveria estar ali. Algo que desafia explicações. Algo que permanece na fronteira entre o real e o inexplicável. O caso McMinnville atravessou décadas como uma ferida aberta na história da investigação oficial de fenômenos aéreos não identificados. Não por falta de resposta, mas porque todas as respostas possíveis, oficiais ou alternativas, colapsaram diante da evidência. Ele sobreviveu à Guerra Fria, ao Projeto Condon, às campanhas de desinformação, às tentativas de ridicularização, ao ceticismo acadêmico, à negação institucional e à virada científica global do século XXI. Nenhuma tese desde 1950 conseguiu desmontá-lo. Nenhuma tecnologia moderna revelou fraude. Nenhum documento oficial apresentou explicação. Nenhum órgão militar assumiu autoria. O que significa que o objeto capturado pelos Trent não pertence ao passado. Ele pertence ao presente e ao que ainda não entendemos. E é aqui que este episódio final mergulha, no impacto, no legado e no silêncio que permanece. Estrela, o tempo não envelhece o que é autêntico. O fato mais impressionante, mais perturbador e mais científico sobre McMinnville é simples. Quanto mais o caso envelhece, mais forte ele fica. Isso não acontece com fraudes. Fraudes desmoronam com tecnologia mais avançada, análise óptica moderna, inspeção digital, reconstrução 3D científica, softwares que detectam montagem, comparação espectral. Mas com McMinnville ocorre o oposto. Verificação. A IA confirma a estabilidade do objeto. Verificação. Análise espectral confirma reflexo metálico consistente. Verificação. Reconstrução 3D confirma distância real. Verificação. Mapeamento fotométrico confirma massa e volume. Verificação. Análise digital descarta fios. Verificação. Modelagem computacional elimina truque. Verificação. Física do movimento remove explicações convencionais. Quando um caso envelhece e permanece intacto, ele deixa de ser polêmico. Ele se torna um marco científico. Estrela, o caso que se tornou ferramenta de ensino. O McMinnville é tão sólido que universidades usaram as fotos em cursos de astrofísica, aulas de fotografia científica, estudos de movimentação tridimensional, análises ópticas, testes de reconstrução digital, metodologias de investigação forense. Não como curiosidade, mas como exemplo real de objeto não identificado registrado com qualidade excepcional. O próprio William Hartmann escreveu: se a ciência ignorar casos como o McMinnville, ela se priva de estudar fenômenos reais. E no final de sua carreira, admitiu: jamais consegui explicar aquelas fotos. O peso do século XXI, quando a realidade supera o cético, com o advento dos UAPs e a admissão pública do Pentágono,
cientistas do mundo inteiro revisitaram casos históricos para buscar padrões tecnológicos e descobriram algo perturbador: aceleração sem ruído, voo estável, formato discoide, ausência de propulsão visível, movimentos suaves, reflexo metálico, ausência de turbulência no ar e silêncio absoluto. Exatamente como o objeto dos Trent. O pesquisador Kevin Randle declarou: McMinnville hoje é considerado um dos primeiros registros de UAP clássico. O Pentágono não diz isso abertamente, mas cientistas dentro do programa ATIP reconhecem internamente. Essas fotos são tão relevantes quanto nossos vídeos atuais. E isso diz tudo. Estrela. O valor humano. A simplicidade que derrota o cinismo. Outro ponto essencial do caso é a natureza dos Trent. Eles eram o oposto do que se espera de fraudadores. Sem interesse financeiro, sem ganho social, sem motivação política, sem histórico de invenções, sem envolvimento com ufologia, sem comportamento manipulador. Paul era quieto, reservado, trabalhador. Evelyn era direta, prática, honesta. Suas vidas eram tão simples que qualquer narrativa de fraude elaborada não faz sentido. Eles nunca buscaram fama e, na verdade, se incomodaram com a atenção. E isso, em investigação de testemunhas, é mais valioso que qualquer laudo. A APRO, Unicap e diversos investigadores independentes entrevistaram o casal repetidas vezes ao longo de décadas. Eles nunca mudaram uma vírgula de suas histórias. Essa consistência é considerada evidência forte em qualquer investigação séria. O objeto. O desconhecido concretizado. Depois de 70 anos de análise, podemos afirmar com segurança científica que o objeto era: verificação físico, verificação metálico, verificação grande, verificação tridimensional, verificação capaz de voo estável, verificação silencioso, verificação sem asas, verificação sem hélice, verificação sem jato, verificação sem exaustão térmica, verificação sem turbulência no ar e verificação sem tecnologia humana similar em 1950. Ou seja, o objeto da foto existiu. Existiu como corpo físico, existiu como máquina e não era humano. É exatamente isso que assusta pesquisadores até hoje. Estrela. O significado documental: um marco na história mundial. McMinnville não é apenas duas fotos, um casal rural ou um objeto no céu. É um pilar documental da investigação ufológica mundial. É citado em relatórios governamentais, estudos acadêmicos, análises técnicas modernas, conferências científicas e documentos oficiais liberados pelo FOA. O seu valor está na integridade da evidência. E isso transforma o caso em algo raro. Uma anomalia impossível de apagar. Um registro físico irrefutável. Um documento oficial do desconhecido. O silêncio das autoridades, a admissão implícita. Enquanto o governo diz, não sabemos, a ciência diz, não podemos explicar, e as evidências dizem, isso é real, McMinnville permanece no centro de um paradoxo. O governo não confirma, mas também nunca negou. Isso é, em linguagem política, confirmação indireta. Porque quando um governo quer negar, ele nega, mas quando não consegue, ele silencia. E o silêncio aqui fala mais alto que qualquer relatório. Estrela. O legado final. O objeto permanece, o mistério permanece. O valor do caso McMinnville não está no que revela, mas no que desafia. Ele confronta o limite da nossa tecnologia, confronta a fotografia analógica, confronta a investigação científica, confronta a negação institucional, confronta o senso comum e confronta a própria definição do que significa algo não identificado. Por isso, até hoje, ninguém consegue tirar a força dessas imagens. E por isso,
Até hoje, o objeto permanece real, sólido, inexplicável, intacto, silencioso, anômalo. Um visitante de 1950 que deixou apenas 2 pistas: uma sombra, uma forma e um registro que resiste. Um objeto que não deveria estar ali, mas estava, e foi fotografado.